Bom dia a todas novamente, bom dia a todos. Como o professor Dieb falou agora há pouco, nós vamos fazer hoje uma aula sobre plágio, né? E aí você vê que o nome da aula é uma postura antiética. E além de antiética, ela também, em alguns pontos, ela chega a ser ilegal, que a gente vai ver hoje, podendo dar sanções que acho que são muito graves, como o professor disse, perda de título acadêmico, exoneração, aconteceu já, e prisão, e pagamento de direitos danos morais, entre outros, né? Eu, como professor de ética e relações interpessoais, eu vou dar uma pegadinha mais na questão ética do que é o plágio, o que é uma postura ética na academia, e aí depois a gente vai entrar mais nas questões sobre o que é plágio, como não cometer plágio, e depois um pouquinho, se der tempo, se a discussão render, e aí eu gosto muito do debate, né? Pode abrir o áudio, pode ser pelo chat, que aqui dá para fazer os dois tranquilamente. A gente vai entrar na questão sobre direitos autorais e como respeitar os direitos autorais, tá certo? Antes de começar o slide, eu lembrei desse caso aqui, eu não sei se vocês viram na, na internet. A música do Vini e Matheus Fernandes usou apenas um trecho da música do James Blunt. O James Blunt soube da música, soube do trecho e acabou entrando amigavelmente com um acordo, né? E recebe hoje 20% da autoria da música Coração Cachorro. E é interessante vocês verem isso, porque a música que é 6 segundos, nem 6 segundos do pedaço dele dançando o forró, né? Ele pediu a música, ele pediu as autorias. Então, ou seja, numa brincadeira, né? Como diz aqui a reportagem, a música Coração Cachorro e Semi Mistake, ele brincou e falou: tá bom, vou brincar, mas vou mandar meus dados bancários em breve. E aí o pessoal achando que era brincadeira, ele entrou com um acordo. E isso é muito sério, né? Principalmente lá fora, e na música, na indústria fonográfica, a questão autoral é uma coisa muito séria. E aí, quando a gente vai para a academia, a gente percebe que isso se torna mais flexível pelos colegas e mais flexível ainda pelos estudantes em geral. Porque mais por desconhecimento, eu acho, do que mesmo por falta de postura antiética. Então, antes da gente iniciar algum debate sobre essa temática, eu queria saber se vocês sabem basicamente o que é plágio. O que é plagiar alguma coisa? Aí vocês podem escrever no chat, pode Copiar falar. uma, Mas copiar o quê, Marcela? uma ideia de A algo. ideia. A ideia de alguém? É pegar uma coisa existente que você fazer praticamente igual e dizer que é sua. Exato, né? É um roubo de ideia ou copiar de forma deliberada, né, alguma coisa. Não só ideia, obras também, né? Arte, obras de arte também, né? Mas na primeira concepção, a concepção mais primeira é a ideia mesmo, porque a obra de arte já é a reprodução de uma ideia, né? Uma música já é a reprodução de uma ideia. Robson, Ah, oi, Diebe. só para dessa tua pergunta, né? O pessoal, não Sim. sei se o pessoal já ouviu, que em algumas músicas, eu não sei bem como é que dá o nome, eu acho que as pessoas às vezes chamam de música incidental, não sei se é isso que fala, que aí Uhum. você tá ouvindo uma música e vem o trecho de outra, né? Isso. Exatamente como ela é. Aí a gente se pergunta, e nesse caso não seria plágio, já que você usou o exemplo aí do James Blunt, né? Aham. Aqui teve outro caso também no Brasil muito famoso, que foi o do Latino. Não sei se vocês conhecem um cantor chamado Latino.
que também teve essa questão do plágio, né? Mas aí até Também teve a questão, Robson, a questão do plágio da Adele, com a música do Martinho da Vila. Isso, Exato. No caso, aqui, como foi o James Blunt que descobriu o plágio, no instante ele conseguiu um acordo de 20%. Como é o contrário, um brasileiro que descobriu um plágio de fora não está conseguindo nada. Exatamente. As relações de poder são bem amplas. Mas continua, professor. Não, só para dizer que, assim, às vezes isso acontece na música e não é plágio. É exatamente a mesma coisa que acontece no texto acadêmico. Eu posso ter trecho de outra pessoa no meu texto e não ser plágio. O Robson vai adentrar isso mais na frente. Isso, exatamente. Inclusive os DJs, alguns não cometem plágio, eles fazem releituras. E aí se torna uma obra autoral do próprio DJ. O Alok é muito famoso, porque pegam samplers, ou seja, trechos de outras músicas, faz um pastiche, ou seja, uma recolagem, uma remixagem, e aí cria uma nova arte. A gente vai ver que existem nuances, existem possibilidades, né, de não ser plágio, mas, no geral, quando se pega uma forma bem deliberada, de um fragmento grande ou grandes trechos, é considerado plágio. E aí a gente vai ver as nuances no ambiente acadêmico. Diga, Marcela. Eu esqueci, desculpa. Tudo bem. Ah, sim, não, eu lembrei. Não existe na música a licença poética, não? Então, aí que tá. São as nuances. Você utilizar trechos ou paráfrases de música não significa que algum contexto, porque às vezes você está homenageando, você está interpretando. Até a própria interpretação musical é uma nova obra. Entendi. Um exemplo, assim, mas aí existem regras para você poder fazer isso. Eu dar o exemplo da música, uma música muito famosa do Belchior, que Elis Regina, ela muda a música completamente na sua interpretação. Então é uma nova música, uma nova melodia. Mas existem regras para que, né? Eu vou cantar deliberadamente aqui, alguém citou até o Calcinha Preta. Talvez o empresário do Calcinha Preta seja mais inteligente que a gente e já tenha pedido autorização para traduzir a música. E aí existe a licença poética, ele traduz da forma que ele achar melhor, faz uma nova música, mas deve pagar alguma coisa dos royalties da melodia. Existe, né, essas nuances que a gente vai perceber, certo? Só que como a gente está falando sobre o plágio na academia, vou deixar em parte a música, porque a música teria que ser quase um semestre inteiro para dizer sobre o que é ECAD, que é direitos autorais musicais, direitos autorais de letra, música, melodia, cada coisa tem a sua autoria, e aí é muito complexo, é um tema que eu também não tenho conhecimento muito aprofundado, mas... E às vezes, Robson, a licença poética tem a ver com dizer alguma coisa, não necessariamente trazer a música de alguém, né? A licença poética Exato. às vezes, de falar algo, né? E ser permitido por causa da licença poética. Exato. E aí a gente vai ver que na aula de hoje eu quero que a gente debata mais a importância da ética. Eu quero que a gente saia aqui pensando na postura ética na ciência. E com a internet, às vezes a gente não sabe que não estamos sendo éticos. Principalmente com recortes de trechos de música, de filme, citações principalmente, quando a gente está debatendo obras e conceitos, que é o mais importante. Como vocês mesmos disseram no começo, às vezes a gente está pegando a ideia de alguém sem saber. E aí a gente, talvez por desconhecimento, mais do que por má fé, claro que vão ter casos que a gente vai perceber que existe uma certa má fé, historicamente, para não tentar reproduzi-los. Mas, às vezes, é mais por desconhecimento. E é interessante que, quando o professor Dier pediu para eu dar essa aula, uma semana antes, teve um debate sobre direitos autorais no Instituto, e eu fui participar exatamente para entender que, até filmes, às vezes, nós não podemos reproduzi-los completamente em sala de aula. Claro, existem exceções muito bem organizadas, principalmente na questão que tange a educação e a reprodução de material
de direitos autorais, que é aquele copyright, aquele Czinho dentro de uma bolinha. Né? Então, existem certas exceções para aspectos educativos. Mas o mais importante é entender porque existem implicações também financeiras, implicações morais, né? E aí é interessante a gente entender o porquê de não reproduzir o plágio. Então, antes da gente iniciar a própria arte de citar os outros, a própria arte de escrever nossos artigos, nós vamos entender como é que a gente não pode fazer em relação a algumas coisas. Na semana passada eu pedi para vocês verem os vídeos exatamente para a gente entender como é que se pesquisa na internet, para a gente poder subsidiar nossos debates e que a partir de hoje nós não sabermos subsidiar de uma forma ética esse debate. Então hoje nós vamos debater isso, o que é plágio, os tipos de plágio, e a citação é uma postura ética em relação à academia, especificamente. E aí, em relação à música, literatura, os direitos autorais pagar pelos direitos autorais é a postura ética, né, de reprodução daquilo que é de outro, né? E aí eu lembro sempre de uma frase muito interessante do Isaac Newton, que vai dizer o seguinte: para ele, a ciência, ela é basicamente isso que eu vou colocar no chat. Pronto, só respondendo a Bia, exato, Bia. Além dos samplers gratuitos, nós vamos conhecer depois, nas próximas aulas, sites com imagens, vídeos e fragmentos de textos gratuitos também, certo? Mas voltando aqui, o Isaac Newton disse o seguinte: se eu vi mais longe, Isaac Newton é um grande cientista, né? Todo mundo conhece. Foi o herdeiro da tradição de uma física newtoniana, até o nome dele se torna, para vocês verem que a ideia é tão forte que a própria ideia que ele teve sobre a gravidade ganha o nome dele, a física newtoniana. E ele disse: se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. E esses gigantes são os pensadores que vêm por trás de cada ideia. As ideias inéditas na academia, as propostas inéditas, os novos conceitos, eles não partem do zero. Não existe uma pessoa genial que nasce, opa, hoje pensei sobre isso. Não existe. Ela pode ser genial no sentido de construir ideias que as pessoas nunca tiveram antes, mas ela sempre vai ter ideias baseadas em outras pessoas. Todos os cientistas são assim. Einstein, Newton, vou colocar o professor Diebe aqui, vocês, nós temos ideias baseadas na nossa leitura sobre outras pessoas. Então, quando nós vamos textualizar isso, é fundamental saber referenciar, porque é exatamente o que o Newton falou. E eu lembro de um filme, O Paió, não sei se vocês vão lembrar, eu ia trazer aqui, mas ia ficar muito grande só a introdução dessa aula, que o Lázaro Ramos começa a citar várias pessoas. Aí o cara fala, nossa, que bonito é seu. Ele, eu não, é de Machado de Assis. Ou seja, é uma postura ética de citar. Ele soube se apropriar das ideias das pessoas, mas sempre referenciando. E o plágio, ele esquece desse pequeno detalhe. É como se fosse a apropriação da ideia de outro por si. Por isso que é fundamental debater aqui essas duas perguntas, que a gente já começou, mas que eu quero dar prosseguimento aqui. O uso de ideias alheias pode ser, tá errado essa aqui, pode ser considerado um roubo? Vocês acham? Vocês acham que o uso de ideias alheias é um roubo? Sem a autorização do dono, sim. Em alguns contextos, não. Sabia, Ana Lígia? E nós vamos entender como respeitar
esse uso. Mas se for uma coisa usada deliberadamente para reprodução comercial, principalmente, na grande maioria das vezes é considerado roubo. E na academia, quando você usa um conceito, uma ideia, um debate, exato, Bia, sem as devidas referências, é considerado um roubo. Então, a postura ética é saber exatamente preservar o direito ao pensamento. Quando a gente pensa assim, é uma besteira, o cara já morreu, né? Principalmente alguns autores das ciências humanas que são muito impactantes. Platão já morreu há muito tempo, não sabe nem onde estão os ossos dele. Ele vai se preocupar com a ideia dele estar viva na minha cabeça? Muito pelo contrário, eu acho que a ideia dos grandes pensadores das ciências é que suas ideias se tornem praticamente ahistóricas e imemoriais. Mas uma questão é você usar a ideia do outro dizendo que é sua. E até no mundo das ideias, isso é necessário ter uma postura ética. Há leis, há regras, mesmo que o mundo das ideias seja um mundo caoticamente infinito. Então, a preservação do direito ao pensamento também passa pelo respeito ao dever de referenciar o pensamento alheio. E aí tem um livro muito bacana do Schopenhauer, que depois vocês podem procurar na internet, que ele vai falar exatamente dessa postura ética para escrever. Porque ele vai falar exatamente. Grande parte das grandes ideias e das novas ideias são apenas reformulações de ideias de outras pessoas. Então, nosso pensamento, a nossa cultura, nada mais é do que um certo compilado memoriável da gente de ideias dos outros. A escola é isso. Nós aprendemos o patrimônio cultural da humanidade são um mosaico de ideias alheias. Então é interessante vocês depois pesquisarem sobre esse livro, A Arte de Escrever. Eu vou colocar aqui o link, porque ele vai falar exatamente sobre essa questão das ideias e como é que isso se flui, como é que isso se transforma a sociedade, né? As ideias elas vão sendo recicladas e renovadas de acordo com o contexto social, com os debates, entre outros. Então é importante saber usar eticamente a ideia de alguém, né? E aí que Pascal diz, né? Mais do que apenas uma regra de conduta, a consciência é o melhor livro moral e o menos que se consulta. Porque às vezes a gente faz as coisas de forma mecânica e não entende que às vezes a gente está cometendo uma infração que é o roubo de ideias, que é reproduzir ideias de forma não autorizada e outras consequências que a gente vai perceber que podem ocorrer na questão do plágio. Aqui, né, um exemplo histórico é exatamente o caso da Rosalind Franklin, a injustiçada mãe do DNA. Isso aqui é uma reportagem, deixa eu ver se eu consigo abri-la aqui por fora, para a gente ver um pouquinho. Aqui. Essa aqui é Rosalind Franklin. Ela era pioneira nas pesquisas de biologia molecular. A biofísica britânica Rosalind Franklin ficou conhecida no meio científico por seu trabalho sobre a difração dos raios-x, além de ter descoberto o formato em hélice, né, helicoidal do DNA e ganhar o título póstumo apenas de mãe do DNA. Por que póstumo? Tem uma questão até de gênero aqui. A ciência também é machista. A ciência reproduz também as desigualdades políticas e sociais da sociedade. Ela era assistente de um grande biólogo molecular chamado Maurice Wilkins. E o Wilkins não aceitava a descoberta do formato pela Rosalind. E eles começaram a trocar ofensas de forma, na época de cartas, né? Hoje seria tudo no Twitter. Mas eles teriam trocado ofensas
E ela que foi que descobriu o formato helicoidal do DNA. Só que o próprio Wilkins assumiu a paternidade, entre aspas, da descoberta e ganhou um prêmio Nobel. Então, para vocês verem a implicação que isso dá, imagina a devastação moral e mental dessa mulher na época. Né? Então, aqui é uma reportagem. Está no slide, se vocês quiserem, depois eu vou disponibilizá-lo ele em PDF e aí vocês leem com calma. Mas, basicamente, a mulher era uma gênio e foi surrupiada o seu conceito pelo seu superior. E é complicado isso, né? Isso ocorre muito na academia de forma geral. Né? Os professores, às vezes, pegam as ideias dos alunos e dão o crédito a si próprio e não àquela pessoa que descobriu. Então, ou seja, aqui, ó, Rosalind conduziu o estudo, mas seu nome não levou os créditos pela descoberta. Por isso, a cientista é tida como as mulheres mais injustiçadas na ciência moderna. E, ó, anos 60 isso, tá, gente? E nessa época foi vítima de ofensas diversas por Wilkins, que chamou ela de bruxa e conspirar contra a ciência. Olha só a loucura, né? Ou seja, 50, 60 anos atrás. E aí, para vocês verem que é importante o DNA, hoje, todas as pesquisas de biotecnologia, genoma, código genético, manipulação genética, vêm desse debate. E eles ganharam, James Dewey Watson e James Crick com Wilkins, ganharam o Nobel de Fisiologia e Medicina em 62. Então, daí vocês veem como uma postura antiética pode comprometer carreiras e pessoas. Então, plágio. Conceituação de plágio é parecido com o que vocês falaram. É a expropriação do texto, obra, ideia de outra pessoa, como sendo da própria pessoa que usufruiu do conteúdo do texto original, sendo uma prática antiética e uma violação dos direitos autorais. Ou seja, para vocês terem ideia, para construir esse slide, eu utilizei vários outros slides, vários panfletos, cartilhas, aquelas que o professor Dieb já tinha disponibilizado para a gente, e outros trabalhos de colegas. E todos os trabalhos aqui são referenciados. Exatamente porque as ideias que eu estou debatendo com vocês não são minhas. O produto desse debate pode ser nosso, mas as ideias não são minhas. Robson, Diga. Uma coisa que você falou aí dessa pesquisadora do genoma, do DNA, né? Me lembrou uma outra coisa assim, que geralmente acontece, infelizmente, por essa questão ética, né? Ou antiética que você resgatou, que é assim, às vezes um pesquisador jovem tem uma ideia brilhante e aí vai num determinado local, num debate, e aí fala sobre essa ideia, né? Sobre o que ele está pesquisando ou pretendendo pesquisar. Algumas pessoas mais espertas, que estão pesquisando sobre o mesmo tema, às vezes introduz aquilo no seu trabalho e já publica. Ou seja, uma vez que publicou, já garante, entre aspas, né, a legitimidade da autoria sobre aquilo. Exato. E a pessoa que está começando, mas que teve a ideia e ainda não publicou, ou seja, a publicação às vezes serve como uma certa patente, né, de patentear aquela ideia. Porque aí, tentando publicado, você tem como provar que é sua. E aí, às vezes, a pessoa lá sai como autor da ideia e nem foi ela, né? Ela ouviu de algum lugar. É como Exato. Também, voltando à música, muita gente acusava o Roberto Carlos de encomendar música de pessoas humildes, né? E também de muitos outros... Tem histórias também do Luiz Gonzaga, de que ouvia os cantadores populares, mas ele era que publicava em forma de música. Mas aí, sobre isso eu não tenho certeza, mas na academia eu já presenciei inclusive isso, né? Pessoas, quando eram estudantes, tiveram ideias brilhantes e outras pessoas saíram na frente e publicaram. Surrupiaram a ideia. E aí é uma questão de alta desonestidade, né, acadêmica, e, portanto, antiético, como você colocou, né? Infelizmente. Exato. Pois é, professor. Só ver o que o Jardim escreveu aqui.
É bom que a gente não exponha nossa ideia até publicá-la. Jarlisson, é uma coisa muito delicada, porque a postura ética não é só do, do autor, e sim porque a comunidade científica ela é coletiva. Uma ideia ela só pode ser legítima se a comunidade dizer que ela é legítima. E aí eu não sei se em sociologia da educação vocês vão ver, tem a questão da autoridade do discurso. Quem é que tem legitimidade para falar sobre o tema? E às vezes um estudante, por não ter a graduação, ele é deslegitimado e aí as pessoas só vão ouvir a ideia daquele que é graduado por causa da sua graduação. E aí é uma nuance, né, Jarlisson? E aí a postura ética tem que ser dos dois lados. Uma postura ética é uma mão de né, de duas vias, não pode ser só de uma pessoa, ou seja, é necessário ter uma postura ética de todas as pessoas. Então, mas como é que você pode ganhar essa autoridade do discurso se você ainda não tem a legitimidade dele? E aí é um processo complexo. Então, a cooperação com pessoas éticas também é fundamental. E aí, ter professores que vão ter essa postura ética. Então, é interessante, nesse período, vocês terem lugares, e hoje, com a internet, é mais fácil de você ter lugares de publicações inéditas, né? De colocar as suas ideias de forma mais aberta. E aí eu sugiro que vocês vão, quando vocês vão tendo ideias novas, vocês vão publicando elas em espaços que ainda não são legítimos academicamente, mas que podem garantir essa ideia. Eu vejo muito isso também, professor Messias, em música, principalmente essas músicas populares, né, swingado, pisadinha, funk, brega funk, que geralmente ocorre exatamente isso. Um garoto muito novo, uma garota muito nova, tem uma música que vai ser muito famosa, um empresário mais esperto coloca o nome dele. Quem Gente, isso daí assim, é errado, não é a questão de ser certo ou errado, a questão é a ética, a postura da transparência. O Chão de Avião, por exemplo, ele tem muitas parcerias nesse sentido. Ele traz a pessoa que não é famosa e, em contrapartida, eles trocam autorias. É errado? Se for de forma limpa e transparente, não, porque é uma troca. Você está dando a ideia, em troca de alguma coisa. Agora, o problema é quando não dá os devidos créditos. Esse que é o problema. É expropriar a ideia, é dizer que é minha. O que é expropriar, né? Tomar, roubar. Tomar de alguém, dizer que é minha. Pode ser assim, não, construímos em parceria. O fulano teve a ideia e o professor orientou-a. Pronto. Ambos ganham crédito. O autor pela ideia, pela sacação, pela genialidade, e o orientador por estar orientando ele dentro dessa comunidade científica. Aí é justo, porque tanto o professor tem o seu papel de organizar as ideias, de saber organizar as ideias, de fazer o estudante pensar, quanto o estudante que pensou aquelas ideias, teve aquela brilhante ideia e vai expô-la. E aí o primeiro autor tem que ser o estudante, o segundo autor, o professor orientador. E aí o professor pode depois usar a ideia do estudante e referenciá-la. Beleza? Deu para entender, Jarlis? Podemos continuar? Pois vamos seguir então. Qualquer coisa vocês escrevem no chat aí. Então, Gallup afirma, Gallup apude aquela cartilha que eu falei para vocês, afirma que o plágio tenta enganar a audiência, introduzindo pequenas alterações em sua forma para que não se perceba a cópia, dissimulando e tensionando se passar por autor da obra. A questão é o dolo, gente. Existe o plágio culposo, aquele que não teve intenção de plagiar, e o plágio doloso, é aquele que sabe que está fazendo errado. Então aqui nós vamos aprender a não fazer errado para não ter o dolo. E aí vocês sabem que a questão
da academia é um problema. A gente tem que debater de forma crítica também as produções acadêmicas, porque a ciência vive de publicação. Pierre Bourdieu e o Bruno Latour são dois sociólogos franceses, eles vão debater como é que se produz ciência e como é que a ciência se reproduz. E um dos aspectos fundamentais na ciência é o texto científico, é a reprodução e o impacto desse texto científico na comunidade acadêmica. Com a internet, com as pressões sociais, com todos os problemas decorrentes dessa reprodução numa sociedade cada vez mais acelerada, também os problemas éticos vêm se aumentando. E aí o aumento de incidência de plágio, ou seja, apropriação indevida de outras obras em produções científicas, vem preocupando os pesquisadores de todo o mundo. Essa reportagem do Estadão, né, vai mostrar que essa conduta antiética vem se cada vez mais ampliando. Né, aqui, e aí, um exemplo aqui, que o professor Diebe já tinha falado, o FMG caça diploma de doutorado de professora por plágio. Ou seja, há sanções. Quando se descobre e se comprova o plágio, há sanções, porque a pessoa não é doutora por mérito próprio. A pessoa usou ideias de outras pessoas, e aí ela foi caçada o diploma. Já houve vários casos de cassação de diploma, de revisão de diploma, e aí o problema também não é só a cassação do diploma. O professor orientador também ele é punido. Inclusive na USP houve a exoneração de um professor por causa de um caso de uma imagem expropriada de uma pesquisa e a sua aluna de doutorado usou, a menina perdeu o diploma de doutorado e o professor foi exonerado, porque descobriram-se que eles roubaram e ele deliberadamente consentiu com o roubo de uma imagem de uma pesquisa de outras pessoas. Porque às vezes uma imagem, um meme, por exemplo, o meme ele já é uma nova autoria, mas o meme ele tem uma autoria aberta, e a gente depois vai ver se dá tempo de entender como é que funciona a autoria aberta e as autorias fechadas, que são os direitos de imagem e os direitos de publicação livre, que aí são outras posturas também em relação aos direitos autorais. Mas tá aí, houve plágio da professora que foi obtido em 2004, ou seja, e a reportagem de 2015, 11 anos a professora doutora com plágio. E aí, se ela for servidora pública, ela tem que devolver o dinheiro. Como? Não se sabe. Porque existe dentro da carreira, né, os títulos vão dando retribuições superiores. Né? Um graduado ganha X, um mestre ganha X vezes 2 e um doutor ganha X vezes 4. E ela vai ter que devolver o X vezes 4 por causa da cassação do seu título por causa de plágio. Então é uma coisa que com as informações, com a internet, é cada vez mais fácil da gente conseguir descobrir quem plagia e quem não plagia. Certo? Então, plágio não é uma simples cópia, porque ela prejudica outras pessoas, que é um roubo de ideias, como vocês mesmos falaram. Então, é fundamental ter uma postura ética na construção de um artigo científico. Então, basicamente, a gente vai entender por quê. Bugou aqui. Aqui. Então, essa postura ética que nós vamos ter. Os tipos de plágio que nós conhecemos são praticamente 4. O plágio acidental, ou intencional, e aí é o plágio de cópias de trechos ou parte de obras sem a tal da citação, ou seja, sem os devidos créditos ao autor. O acidental, porque às vezes você está numa ideia, pô, que massa, tem tudo a ver com o que eu pensei já antes. Só que a ideia já existia. Aí você não coloca a autoria devida.
Ou você está lendo trechos de uma resenha, copia por esse pedacinho aqui, 2 palavras. Não tem nada a ver, acho que vai lá e copia. Acidental, às vezes acontece. Você copiar trechos e não citar. Ou intencionalmente, eu vou copiar aqui, ninguém vai perceber o erro. E aí nós vamos ver daqui a pouco que existem até softwares que fazem essa organização da textualização, as marcas de autoria de um texto acadêmico e percebe que, calma aí, meu filho, isso aqui não é seu. E aí tem as referências, eles conseguem buscar as referências na internet. Alguns softwares gratuitos e pagos já fazem isso. Então a tecnologia também favorece as pessoas tanto ao desenvolver plágios, mas também coibir os plágios. E aí o plágio integral é a cópia de copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. No ensino médio e no fundamental, muitas vezes, e aí eu sou professor de ensino básico, muitas vezes o trabalho do aluno, você vê pela escrita da pessoa. O menino, às vezes, não tem concordância, escreve de uma forma, aí você vai ver uma forma tão bonita que até nem o professor tem aquela forma de escrever, é plágio, gente. Se fôssemos na letra fria da lei, eu poderia processar o aluno. Menor de idade, chamar os pais. E os maiores de idade, processar diretamente a pessoa. Você está cometendo um equívoco enorme dentro do seu trabalho. Isso pode comprometer toda a credibilidade da pessoa. Só que hoje, com as informações cada vez mais rápidas, as pessoas fazem, nem entendem, nem percebem isso. E é um problema grande. E existe o plágio parcial, que são, ou literal, que são trechos, você coloca fragmentos, escreve no meio, mas não faz a citação. E aí a gente vai ver na próxima aula como é que se pode fazer essa recorte e cola, essa bricolagem textual, citando de forma bem certinha. Você pode citar a citação, você pode pegar um trecho, segundo fulano de tal, 2 pontos, pegar um trecho. Portanto, segundo o próprio autor, e continuar o debate dentro do próprio texto desse autor. E o plágio conceitual, que é um plágio mais sutil, mas que, para mim, ele é um plágio mais rasteiro do que os outros. Por quê? Os conceitos na academia são os componentes textuais que têm mais peso no argumento das pessoas. É o que dá mais credibilidade, porque é ele que vai trazer as escolhas epistemológicas, as escolhas políticas e éticas do autor. Então, quando você rouba uma ideia, um conceito de alguém e parafraseia ali dentro de uma citação, você está pegando a essência do argumento da pessoa. Um exemplo simples. Cultura é um conceito bem debatido por diversas áreas do conhecimento e existem alguns tipos de conceituação de cultura que são muito interessantes para a educação. E aí as pessoas pegam e jogam ali a cultura, por exemplo, e criam um argumento muito bonito, muito coeso, mas que não é ético, porque alguém já tinha falado antes. Então, são temas, às vezes, delicados, às vezes, e muito sutis, entre o que é plágio e o que não é plágio. Galera, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Diga, Bianca. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho, certo? E aí eu preciso de um artigo X e ele está em inglês, em outra língua, né, por exemplo. Ok. Aí eu quero colocar ele, né, no meu trabalho. Aí quando eu vou fazer a tradução, não é a própria, né, a própria palavra que o autor escreveu, né, porque eu estou traduzindo. Aham. Aí, no caso, eu teria que, por exemplo, meio que, como eu posso dizer, efetivar, né, a minha tradução, ou eu posso simplesmente colocar lá a tradução e falar que é de um cientista X, por exemplo. Ou isso seria plágio.
Porque eu estou Pronto. trazendo a minha tradução, né? Porque não se dá para traduzir, por exemplo, ao pé da letra. Então, eu estaria trazendo as minhas palavras ao mesmo tempo, mas seria a ideia do autor. Não, mas aí vamos supor, eu vou pegar aqui, eu vou pegar um trecho, certo? Vamos lá. Trecho, texto em De inglês. forma bem objetiva, tem duas situações. A primeira é, quando a tradução já está feita, você cita a tradução normalmente, Isso. né? O autor, a tradução, tudo direitinho. Quando a tradução é sua, você continua fazendo referência ao autor, a citação bem direitinho. Agora, o que você pode puxar é uma nota de rodapé e explicar que aquilo é uma citação, uma tradução feita por você, ou seja, você assume qualquer erro de tradução, mas a referência ao autor tem que ser feita, porque já foi publicado, entendeu? É a ideia do autor, né? Ou seja, Bi, você pode colocar assim, tanto, né? Já começando já a debater sobre citação, né? Eu vou pegar aqui um trecho em inglês de um texto que eu achei aqui na internet, só para a gente usar como tradução, e vamos colocar aqui, Winx 2012, certo? Isso aqui é uma citação em inglês. Aí você vai traduzir isso aqui, né? Agradável, dia ensolarado em agosto, numa vila costeira em New Brunswick, Canadá. Daniel e Danny tinham ambos 16. Winx 2012. Você pode colocar assim, tradução livre, ou como o próprio Dieb falou. Você coloca uma nota de rodapé e cria lá, tradução feita pelo autor. Ponto. Mas vamos supor que você vai usar essa minha tradução, que ficou bonita. Aí você vai pegar o Winx 12 e colocar ou em nota de rodapé a tradução e tradução feita por... Aí, se essa tradução tem que estar publicada, né? Campanerucci e tal. Ou seja, você pode citar a tradução ou colocar a tradução de forma livre e espontânea. E aí se torna uma coisa autoral sua naquele momento. Porque alguém depois pode usar a sua tradução. Só que aí a pessoa tem que citar a sua tradução. Né? Cadê? Seu sobrenome. Aí tem que... Geralmente, as traduções... a citação ela é baseada no último nome da pessoa ou nos dois últimos. Lima, 2021. Então, ou seja, você pode fazer a tradução, mas referenciando sempre o autor do qual você se baseou. Porque não deixa de ser uma citação, você só traduziu. Mas a sua tradução se torna uma coisa autoral sua. Se alguém for usar, alguém tem que citar. Deu para entender? Jarlisson, por favor. Consegue me ouvir? Sim. No ensino médio, é comum os estudantes, quando eles vão fazer alguma pesquisa para algum trabalho, eles pegarem uma explicação de algum lugar e transcrever a mesma coisa que foi escrito. Isso seria plágio. Sim. Mas se eu pegar aquele mesmo trecho e mudar ele com as minhas palavras, ainda seria um plágio? Parafrasear. Sim, porque, como eu falei, o conceito e a ideia não é sua. Então, o que acontece, claro, isso aí é a questão de alfabetização científica, Jarlisson. No ensino médio, ainda o estudante, ele tem aquela... E isso ainda é uma tradição ruim da escola, que vem desde a época das enciclopédias. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, só um pouquinho assim, uns 3 anos.
e o Dieb deve ser 3 anos e meio. Quando eu era novo, garoto, eu pegava na biblioteca aquelas enciclopédias Barça para fazer os trabalhos. E eu só fazia isso. Pegava o livro, opa, vou abrir o livro, copiava ipsis literis aquilo que estava no livro. E não citava. Tá errado. Não deixa de ser uma forma de plágio, porque eu estou tirando fragmentos de textos de outras pessoas e se apropriando dizendo que é minha. Ah, mas é só um exercício, Robson. Mas se o exercício pedir, retire fragmentos de texto, beleza. Agora, se o texto falar assim, de acordo com a sua leitura, explique o conceito X para o entendimento do fenômeno Y. Eu copiar fragmentos, a diferença é que eu copiava na caneta e hoje é só apertar Ctrl C, Ctrl V. E quando você muda a paráfrase, sem a citação direta ou indireta, que a gente vai ver, porque a ideia não é sua, você apenas mudou parte da ideia. A resenha, por exemplo, vocês o tempo todo estão parafraseando, mas o gênero textual resenha abre essa possibilidade porque vocês fazem a primeira coisa, referência do texto debatido. Então, vocês estão falando sobre aquele texto fechado. Então, não tem problema você parafrasear as ideias dos outros, porque a resenha é exatamente, de certa forma, uma grande paráfrase sobre o que você entendeu de um texto. Mas, quando você vai colocar num artigo, sem citar, ah, mas foi eu que interpretei. Beleza, mas não foi você que criou a ideia. Então não é sua, entendeu? São sutilezas, cara. Por isso que é sempre. Você pode citar, você pode pegar uma paráfrase. Segundo Lima, 2021, Damian e Dani tinham 16 anos e estavam em New Brunswick, uma cidade costeira canadense, em meados de agosto. Lima não, né? Foi o Winx. Né? Então seria assim, ó, segundo Lima, não, Winx, Apud, a gente vai ver isso com calma, certo? Lima, 2021. Vocês vão entender tudo isso, que é uma citação indireta. Por quê? Eu estou lendo o texto traduzido pela Bianca, que é esse aqui, Um Agradável Dia Ensolarado de Agosto, mas quem escreveu foi o Winx, ela só fez a tradução. Então, segundo o Winx, Apud, quer dizer, citado em Lima, Demian, né? O texto parafraseado de uma forma eticamente correta tinha que estar assim. Por quê? A ideia original é de Winx, mas Lima traduziu e você parafraseou. Isso aí a gente vai ver com mais detalhe como é que se funciona a citação de forma mais específica nas próximas aulas. Mas deu para entender, Jarlisson, mais ou menos, como é que é? Ou seja, a ideia original é de Winx, não é sua. Mas você interpretou de uma forma bacana. E aí vamos supor que um terceiro vai utilizar a sua citação. Segundo a análise de Bezerra, 2021, Winx. Aí é várias citações também. A pessoa quase não tem ideia aqui, né?
Olha só. Segundo a análise de Bezerra, você, o Jarlison, ou seja, você percebeu dentro da sua citação, ou seja, a citação da citação da citação, que depois a gente vai ver mais para frente que não é bom fazer isso. Mas o correto é esse. Você está citando o Inks, que Lima citou, feito a análise de Bezerra. Eu estou dando autoria a todo mundo aqui. E eu estou falando a mesma coisa. Vamos dar prosseguimento. Então, ou seja, o plágio, ele também pode ser feito por nós mesmos sobre nós mesmos. O autoplágio, nessa reprodutibilidade científica frenética na sociedade atual, faz com que as pessoas criem ideias iguais o tempo inteiro e ficam se citando o tempo inteiro. É a autocitação, o autoplágio constante. É a reprodução, é o milagre da multiplicação de si, da sua ideia. E aí o problema também é grande, porque você tem que citar a si próprio, porque já existe a ideia antes. Só que o problema do autoplágio é que você fica reproduzindo, requentando aquela ideia várias vezes, achando que ela é inovadora, inédita, coisa que ela não é. Usar o mesmo conceito sempre, não tem problema. Existem vários professores na academia que eles pegaram a sua tese de doutorado, usam aquele conceito da tese em várias aplicações no decorrer do tempo. Tá errado? Não. Só que ele não está inovando. Tudo bem, paciência. É um vício acadêmico, mas ele pode, conquanto que ele saiba se citar. E aí o problema é esse também. Você reutilizar várias vezes, ó, aqui. Outro caso que eu trouxe para a gente é o autoplágio. O atual o ministro da Educação da época, que era o Abraham Weintraub, publica o mesmo artigo em 2 revistas. Porque quando você publica, são 2 produtos diferentes. Eu estou participando de um livro que era para ser um e-book, ele vai ser 3. Então vão ser 3 produtos diferentes. O problema é que eles vão ter 3 textos iguais. Então tem que ter um cuidado disso, ó. O ministro da Educação publica o mesmo artigo em 2 revistas. E aí, ó, na época, né, o Abraham Weintraub era o ministro da Educação. Ele apresenta ainda esses 2 artigos no seu currículo Lattes em periódicos diferentes. No meio acadêmico, a prática de apresentar total ou parcialmente textos já publicados sem citar trabalhos anteriores é citado como autoplágio. Então, ele assinou junto com o irmão dele e teve uma postura antiética. Por quê? Tem a questão, gente, financeira e política. Na competição por financiamento para projetos de pesquisa, a produtividade é um dos critérios para agências de fomento escolherem uns em detrimento de outros. Então, quanto mais se produz, mais o professor fica em destaque e as agências de financiamento elas vão dar preferência às pessoas que têm mais destaque. E aí, isso é uma conduta antiética, o autoplágio. Então, ó, citar é a postura ética da ciência. É fundamental saber utilizar as ideias dos outros, dando reconhecimento e a origem delas. A citação é uma postura importante na construção de uma ciência legítima, em consonância com o progresso intelectual, social e cultural da sociedade.
Não adianta a gente querer que as pessoas aceitem a ciência, que as pessoas defendam a ciência, tendo condutas antiéticas. A própria ciência perde a credibilidade. O próprio cientista perde a credibilidade. E isso é péssimo não só para o cientista, que haverão sanções penais, morais, de titulação, mas também para a própria ciência, para a própria academia, porque, se vocês fazem isso, quem são vocês para dizer o que é o mais correto sobre determinado assunto? Então, é fundamental a gente pensar nessa perspectiva ética. Se nós não somos negacionistas, se nós somos a favor da ciência, é fundamental ter uma postura ética rígida em relação a certas condutas, que às vezes não se passa batido, gente. Eu na minha graduação, esse debate ele era feito só quando havia problemas. Eu lembro de ter feito um trabalho em trio com dois colegas meus, e a gente penando lá, eu e dois colegas, estudando o dia todinho, dia todinho, aí o colega veio com a outra folha, tá pronto, copia tudo num documento só e manda para a professora, beleza. Fiz isso, resultado, nota 0. O que é isso, professor? Isso é um absurdo. Eu e fulano aqui nós tivemos um trabalho medonho e a senhora dá 0? Claro, tem trechos e fragmentos completos de plágio aqui, ó. Tá aqui, ó. Fonte. Mas não foi a gente. Claro que foram vocês. Vocês são responsáveis pela autoria do trabalho, tanto quanto seu outro colega. Só lamento. Ela foi errada? Não. A postura dela foi ética. Nem a gente sabia que o colega tinha feito o Ctrl-C, Ctrl-V. Aí a gente virou para ele aí, meu culpado, foi mal, cara, é porque estava na correria, tive que fazer isso. E a professora teve o trabalho de fazer uma esmiuçada e achou os fragmentos certinho. Ela pegou o trabalho e botou em amarelo. Ó, isso aqui é plágio, é cópia direta, cópia sem citação. E ela mesmo disse, se você tivesse ao menos citado as fontes, eu não poderia dar 0. Eu poderia diminuir a nota pela questão da qualidade do discurso. Mas eu dei 0 para vocês, porque isso aqui não vale nada. Pelo amor de Deus. Ou seja, para vocês entenderem a importância de se debater isso. Porque pode acontecer de professores zerarem vocês, um TCC ser zerado, numa seleção de estágio perder a bolsa. Então, são questões que são necessárias esse debate. Robson. Beleza? Oi. Jeb. Diga, Jeb. Bom, pessoal, então nesse momento agora eu vou precisar sair, vocês concluem a discussão com o Robson, a gente se encontra na próxima segunda-feira, tá ok? E aí eu vou enviar durante a semana alguns informes e a gente vai conversando, gente. Bom final de aula aí para vocês, tá bom? Boa semana, Robson. Obrigado, querido, viu? Nada, eu que lhe agradeço aí pela confiança. E aí, qualquer coisa, eu vou falando com você. Um abraço, gente. Tchau. Só para a gente terminar aqui, ó. Como saber que se está cometendo plágio? Estou usando minhas palavras? Sim. A ideia é minha? Sim. Beleza, continua. Estou usando minhas palavras? Sim. A ideia é minha? Não. Cite o autor. Estou usando minhas palavras? Não. Fez a citação? Sim. Não é plágio. Pode continuar. Estou usando minhas palavras? Não. Fez citação? Não. Cite o autor. Gente, é só uma questão de citação. E aí a gente vai aprender na próxima aula como citar. Hoje eu dei exemplos práticos, mas eu quero que depois vocês aprendam a fazer fazendo. E aí existem tecnologias hoje. O próprio Google Sala de Aula, o próprio Google Acadêmico, ele já tem tecnologias e algoritmos para compilações de informação. Então existem programas que fazem essa compilação de que é plágio e que é não plágio. O próprio YouTube, se vocês postarem vídeos com trechos de outros vídeos em até 5 segundos, ele bloqueia o vídeo para questão comercial. E se você repetir 3 vezes, eles fecham o seu canal, bloqueiam o seu vídeo. São
São questões muito sensíveis atualmente. Eu tenho um vídeo que ele é proibido de ser utilizado por fins comerciais, porque eu uso um pedacinho da música, que como hoje eu não coloco aquelas musiquinhas no começo, como eu comecei a gravar a aula um minuto antes com a musiquinha, o vídeo não pode ser utilizado comercialmente. Eu não uso comercialmente, mas ele tem lá sinalizado um strike, que eles chamam. Eu não posso, se eu fizer mais 2 vezes, meu canal é suspenso. O meu canal meu canal de professor, só tem aula, mas para o YouTube não deixa de ser um atentado aos direitos autorais. Então, esse aqui é o Copy Spider, certo? O professor, vocês podem usar, tá vendo? Você insere um arquivo ou uma URL, ou seja, até um próprio artigo. Vocês podem colocar. Eles fazem um relatório e manda para o seu e-mail. Tá vendo ali e-mail? Aí você é obrigado a colocar o e-mail, ó. Eu fiz um teste com um artigo científico. Aí ele vai procurando todos os termos, demora de 5 a 10 minutos, né? Dependendo do tamanho do texto. Ele vai fazendo aí a varredura. E aí ele chega às referências dos termos, ó. Esse artigo, ele está todo citado no site lume.uf, que é o link que eu peguei, né? Que é um TCC aleatório que eu busquei na internet. Mas, ó, dentro do core.iuk, o próprio artigo, ele está metade citado lá. E aí eu fui pesquisar por quê? Porque foi a tradução feita, uma revisão traduzida em inglês, feita do próprio TCC. Ó, uma porcentagem alta aí de termos. E o mais interessante, ele achou também outros textos, ó, do ESC.com sobre cultura. A pessoa usou pelo menos aí 2 termos que existem na internet. Ou seja, até pequenos fragmentos de textos aleatórios ele faz essa destrinchada bacana, assim. É bom para quem quiser ver o nível aceitável de plágio. Hobbes tem nível aceitável de citação? Tem. Um bom artigo científico tem no máximo 30% de referências de outros. Os outros 70% tem que ser as ideias da pessoa. A não ser que seja um artigo sobre revisão bibliográfica. Aí o nome já diz. A intenção do autor é fazer um debate referenciado com outras ideias. Então, é importantíssimo que tenha bastante referência. Mas se for um estudo de caso, se for uma pesquisa empírica, a quantidade máxima de citações diretas e indiretas é até 30%. Até. Mais de 30%, o trabalho já pode ser considerado plágio. Mas, Robson, eu que tive a ideia, não sei o quê, mas você está usando muito a ideia dos outros. Então, tentem trabalhar o máximo possível essa questão de síntese, de reflexão, de debate, para não ficar apenas numa ideia de uma pessoa, de algumas pessoas somente. E para finalizar, gente, hoje, eu vou falar basicamente sobre os direitos autorais, mas bem rápido, tá? Porque é outra temática, só sobre direitos autorais a gente podia ter uma aula só sobre o que é direito autorais, o que é propriedade intelectual, a lei, o que a lei protege, o que a lei fala, as sanções penais da lei, porque inclusive pode ser considerado crime. No Brasil, eu não sei se alguém já foi preso por plágio, mas que foi processado, existem vários, e a gente já viu casos aqui. Antes de começar essa temática, alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma opinião? Não? Então, bora fechar aqui, então. Né? Os direitos autorais trazem proteção ao autor. Existem 2 tipos de domínio público e o domínio privado, e a gente vai ver que o domínio público, por exemplo,
Eu sou muito favorável ao domínio público, ou seja, usar minhas aulas apenas como tem que citar apenas, não há nada que me impeça. Existem sanções cíveis e penais. Então, o que é propriedade intelectual? Obras em geral, interpretações dos artistas e fonogramas, ou seja, podcasts, transmissões de rádio, entre outros, invenções e descobertas, marcas sim. Se você colocar a maçãzinha da Apple no seu trabalho, sem pagar os direitos autorais da Apple, é crime. Claro, gente. Há diversas, a gente tem que colocar as proporções, né? Firmas e designs. Então, os desenhos e modelos industriais das marcas são propriedade intelectual e também proteção contra a concorrência desleal, que às vezes as pessoas fazem uma marca muito igual, né? Principalmente as marcas piratas. Eu não sei vocês, mas quando vocês vão ali no Beco da Poeira ou numa feirinha comprar uma roupa, aí você vai ver ela calçados, tem Nike, que é o símbolo da Nike invertido, Adidas, né? Ou seja, são concorrências desleais usando marcas referenciadas no mercado. Isso também pode ser considerado uma infração à propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual é a soma dos direitos inerentes à atividade intelectual de qualquer pessoa, seja nos domínios industrial, científico, literário e artístico. E a lei, né, de 98, ela vai falar sobre as tipologias dos domínios industriais, as tipologias dos domínios científicos, as tipologias dos domínios literários e artísticos. Então, é importante entender esses direitos autorais aqui. Então, a lei vai dizer basicamente quem cria, adapta, traduz, arranja ou orquestra é o detentor dos direitos autorais. Um exemplo muito interessante que eu vi na apresentação da professora é exatamente a Orquestra Sinfônica de Beethoven a Nona Sinfonia de Beethoven, orquestrada pela Orquestra Sinfônica da Petrobras. A Petrobras detém os direitos autorais daquele arranjo, daquele tipo. Os filhos da Elis Regina têm direitos autorais sobre a interpretação da mãe delas em relação à música de outras pessoas, porque, não sei se vocês sabem, mas a Elis Regina, ela é intérprete, ela não é compositora, ela apenas cantava as músicas de outras pessoas, como a Clara Nunes, entre outros. Então, os compositores abriam mão de certos direitos pela interpretação, que é outra música. Se vocês verem a música Como Nossos Pais, do Belchior e da Elis Regina, é outra música, né? Então, tem os direitos autorais. E quem cria em conjunto também tem, de forma conjunta, direitos autorais. E aí é interessante saber, é facultado ao autor o direito de registrar a sua obra, mas a obra é automaticamente protegida ao ser criada. Então, apesar de... E aí que tá, alguém tinha perguntado, acho que foi o Jarles. Se você teve a ideia e conseguir provar que a sua ideia é sua, a pessoa que usa a sua ideia se apropria dela, ela vai vai sofrer as sanções civis e penais cabíveis aí nessa situação. Vamos supor, você tem um poema lindo, você publica num blog, você publica no Instagram, e alguém vai lá, pega essa propriedade da sua ideia e bota num livro e começa a vendê-los. E aí você descobre que seu poema está lá. Se você conseguir provar que seu poema é seu, porque você mostra no site lá, no Instagram, WhatsApp, todas as ferramentas hoje, é seu. Então, a data anterior é sua. Portanto, você consegue adquirir os direitos autorais daquela obra. Isso aqui repetiu.
E os direitos de autoria é a reivindicação, reivindicar a autoria da obra ó, a qualquer tempo. Muitos músicos fazem isso, né? A pessoa vai lá, usa a obra dela e depois de 20 anos, não, essa obra é minha. Em 1977 eu cantei pela primeira vez. Fulano gravou porque quis. Ter seu nome indicado na obra e opor a modificações da obra que prejudiquem sua reputação e sua honra. Retirar de circulação também qualquer obra, principalmente se elas afrontarem a reputação e sua imagem. Aquelas biografias não autorizadas, muitas pessoas são processadas porque o autor diz que está ferindo a honra dela. Apesar de ser verdade, às vezes, né, o cara cometeu algum delito, fez alguma falcatrua, mas está ferindo a honra dela, ela tem direito de retirar de circulação, e a proteção dos direitos autorais são mais 70 anos, contando a partir da morte do autor. Então, os filhos têm 70 anos de direitos autorais frente às obras dos seus pais, que é um direito de herança, inclusive. Se um pai de músico, se um filho de um músico morre, os direitos autorais da música vai para os filhos, ou vai para quem ele testamentar. Um exemplo interessante, galera, desse negócio de direitos autorais, as músicas do Michael Jackson foram compradas pelo John Lennon. John Lennon e o Paul McCartney, exatamente. Como o John Lennon faleceu, o Paul McCartney tem os direitos exclusivos das músicas do Michael Jackson até 2090 e alguma coisa, porque o Michael Jackson morreu em 2009, se eu não me engano. Deixa eu ver, Michael Jackson. Michael Jackson morreu em 2009, exatamente. Então, até 2080, os herdeiros e o próprio Paul McCartney, que não vai sobreviver até lá, tem direitos às músicas do Michael Jackson. Então, o cara ganha dinheiro muito tranquilo. E parte desse direito é da Disney também. Então, proporcionalmente, toda a música do Michael Jackson circula ainda muito dinheiro. Então, os direitos de proteção, os direitos autorais também é uma questão financeira e política. Então, para como citar as obras protegidas, né, os direitos autorais, há brechas nas leis, principalmente as exceções no que tange à questão educativa. Então, estudar a obra, criticar a obra, resenhar a obra, você tem o direito de citá-la. E aí você usa a sua citação. Né? Não é necessária autorização direta de alguém, porque você não está tendo fins comerciais com a obra. Pequenos trechos também vocês podem usar, exceto obras de arte plástica. E aí, como diz a Veirana aqui, a reprodução não pode ser o objetivo principal da nova obra, mas um debate em cima, reproduzir para reconstruir em cima, como alguém falou, né? Trechos de música, você pode pegar um trecho e fazer uma nova música. Pode, mas que não seja o objetivo principal da nova obra. O samplear, né? E domínio público, obras cujo domínio patrimonial já expirou, exato. Depois de 70 anos, tem obras que vão para domínio público. Machado de Assis vai para domínio público. O Beethoven é domínio público. Grandes autores do século XIX já são do domínio público nacional e mundial. Entretanto, se você usar uma edição vamos supor, da Artimede sobre um autor, ela tem direitos autorais, porque a Artimede utilizou de obras originais para fazer uma nova obra. Então é muito sutil essa questão da autorização. Mas, Robson, eu posso usar a edição da Martin Claret para fazer uma resenha de um livro, para debater um livro? Sim. A educação tem várias exceções para você fazer. Você utilizar em sala de aula, você reproduzir em sala de aula, mas exclusivamente pequenos trechos em aula para fins educativos. Se você vender a R$1 a folha de um artigo
de outra pessoa que já morreu, você está cometendo delito de direitos autorais. Então, é o bom senso, gente. Por isso é a questão da ética. É saber o que não pode prejudicar alguém em relação à obra daquela pessoa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Alguém queira fazer alguma consideração? Para vocês verem, esse videozinho aí é um vídeo gratuito com direitos abertos de imagem do Canva. Mesmo assim, então eu posso usar nas minhas... Posso. Basta citar. Como eu estou usando o Canva aqui na apresentação, não é necessário estar referenciando diretamente, mas está aí, é um exemplo. Alguém gostaria de falar? Dá Mas pra me ouvir? diga, dá. Eu queria perguntar sobre, tipo, tem a patente, né? Isso, Que uma empresa, tipo, por exemplo, uma empresa descobre uma tecnologia. Aí, quando eles detêm a patente dessa tecnologia, nenhuma outra empresa pode usar. Aí tem um tempo, é? exatamente. Quando você patenteia alguma coisa, certo? Vou até colocar o link aqui, ó. A patente é uma obra. E aí, por ser patente, você tem direito dela. E aí, quem pode usar a patente? Aquela pessoa que é autorizada a usar. Como é que você dá essa autorização? Tem várias formas. Uma delas é o ressarcimento financeiro. A pessoa pode usar a sua patente com quanto que lhe pague 10% das vendas. Mas é meu amigo, eu quero que ele faça de graça. Você pode ceder a patente exclusivamente a ele para a produção determinada de alguma coisa. Então, pode ser por um tempo, pode ser por um ano, pode ser por 10 anos. Isso aí vai de acordo com o acordo. Ficou Mas engraçado. De acordo com o contrato, entendeu? depois de um tempo, essa patente não vai ser mais dessa pessoa ou vai ser para sempre até ele? Depende. Tem patentes que são quebradas, principalmente vacinas e remédios. A patente quebrada é que não há direito de propriedade exclusivo. Entendi. Ela é aberta. Um exemplo prático que estava tendo sobre a Covid era a quebra das patentes das vacinas. As grandes farmacêuticas eram contra. E os grandes governos eram a favor. Por quê? Porque queriam produzir de forma maciça, sem marca. Mas há uma disputa política e econômica. Não houve essa quebra de patentes no Brasil, por exemplo. Na Inglaterra houve, nos Estados Unidos houve. E aí qualquer um pode produzir. Entendeu? Porque a patente é tipo um registro de receita. Se você for pegar, por exemplo, uma receita do bolo da Sodier, é bem provável que ela esteja patenteada. Então, se você reproduzir o bolo igualzinho e a Sodier descobrir, ela pode lhe processar. Certo. Entendeu? Agora, se você fizer a receita e adaptá-la, não é a receita original. Então, você não pode ser processada. Aí você pode até patentear sua receita nova. É meio sutil o negócio, né? Mas existe legislação, existe muitas coisas, que é um outro mundo. Jarlisson, diga lá, meu filho. É que quando eu vou fazer algum trabalho e tenho que pesquisar sobre o tema, eu sempre costumo procurar obras de pesquisadores da área que já falaram sobre. E aí eu sempre costumo colocar as referências no meu texto e tal, tudo bonitinho. Só que na última vez que eu fiz um trabalho, uma pessoa me falou que, aliás, durante o nosso trabalho, o professor passou alguns vídeos para a gente ver. E um amigo meu falou que vídeos do YouTube poderiam também ser referenciados no meu trabalho. Sim. Eu queria saber justamente isso. Além do vídeo no YouTube, e também sites podem ser referenciados no meu texto? Sim. Eu vou dar um exemplo prático aqui, ó. Ali em cima é o
é aquela cartilha que o professor passou, certo? Ali, ó, Batista. Só um minutinho, Marciana, eu vou só silenciar você aqui, porque tá. Obrigado. Aqui, ó, isso aqui é a cartilha. Aqui, ó, Daniel Camargos, o FMG caça diploma de doutorado professora de plágio. É aquela entrevista, é aquela reportagem. Patrícia Sniper, outra reportagem, ó. Tá vendo? Você consegue, ó. O Sul, alto plágio, também é a reportagem, a referência. E aqui uma apresentação em PowerPoint, ó. Portela, Silvia, Polatre e Borges. Como era muita gente, eu acabei fazendo a citação toda em abreviação, abreviada, mas eu podia colocar aqui Patrícia Portela, Maria das Dores da Silva, Silvia Polata e Cristiane Borges, direitos autorais, apresentação em PPT 2014. Então, tudo é referenciado. Mas, Robson, quem é que faz essas normas? É exatamente a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para a academia, é fundamental a gente entender essa norma técnica, que é exatamente essa aqui, a NBR 6023. E aí ela vai dar toda a referenciação, e a gente vai aprender isso nas próximas aulas, certo, gente? Mas já antecipando, o documento que dá origem a essas referências é esse aqui, Normas Técnicas, aqui, ó. A BNT, todos os direitos reservados. A própria associação é pago essa norma, né? E aí, o rapaz aqui, ó, pedido exemplar para uso exclusivo dele. Só que ele disponibilizou na internet. Vocês podem ver aí as contradições. Acontece, né? Então, aqui ela vai dar tudo, ó, todas as referências possíveis que você pode fazer, ó. Desde referências normativas, elementos da referência, ó, monografias eletrônicas, parte da monografia, correspondência, publicação periódica, fascículo, artigo, evento no todo em monografia, parte de evento, patente, você pode citar patentes, né? Na nossa área nem tanto, né? Na área das educação e das ciências humanas, as patentes elas estão começando agora com as tecnologias, tendo mais amplitude, mas até uns 5, 6 anos atrás, a questão de patentes nas ciências humanas, elas existiam, mas eram muito escassas, muito rarefeitas. Documento jurídico, legislação, ou seja, documento audiovisual, filmes, documento sonoro, ou seja, partituras, ó, né, na parte de música, iconográfica, ou seja, todas as referências possíveis, autoria desconhecida, inclusive, né? Edição, ou seja, todas as coisas você pode referenciar, né? A BNT ela trabalha com isso. Então, as normas vão sendo atualizadas exatamente para vocês poderem ter essas novidades. YouTube, por exemplo, como é que cita filme no YouTube? Ela ensina aqui, né? YouTube. Deixa eu ver se ela referencia aqui, ó. Elementos complementares, ó. Publicado no canal Ler Esta Moda, disponível em você. Ele ensina como é que você faz aqui, ó. Manifesto 2.0 do bibliotecário, mashup com Laura Cohen. Tradução Maria José. Você tem que saber referenciar. Então eu vou colocar esse link aqui lá no nosso grupo para vocês terem aí o documento básico de referências. Mas, na prática, a gente aprende quando a gente vai fazendo os artigos. Bom dia, Emerson. A gente já está terminando, ó. Pois é, cara, olha aí.
E a gente já está terminando. Obrigado, viu, Emerson, pelo formulário. Aqui estão meus dados pessoais. Se alguém quiser esse slide, vocês podem citá-lo. Como é que cita esse slide, Robson? Eu vou ensinar na próxima aula. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma outra informação que vocês queiram perguntar? Se vocês acham que é possível a gente dar prosseguimento no conteúdo? Deu para entender o que é plágio? Como é que a gente pode fugir do plágio? Como é que a gente pode referenciar? A questão é como o Isaac Newton disse, é dar crédito aos gigantes que nos colocam em cima. Né? Que nós estamos no tum-tum dos gigantes aí. O que está dando problema? O formulário é? Gente, eu abri novamente, por favor. Tentem. Não tá abrindo não o formulário. Vejam agora, eu botei o link de novo, só que eu botei o link maior, para ver se dá certo. Assinem a frequência. Deu certo. Pronto, perfeito, Jade, obrigado. Galera, eu agradeço imensamente a paciência de vocês. É um tema que às vezes é um tema, entre aspas, chato de se debater, o plágio, mas é fundamental. Inclusive porque uma coisa é você roubar a ideia dos outros, outra é ser roubado. E aí a gente tem que sempre... A ética na vida é isso, né? É um ato de amor no sentido de se colocar no lugar do outro, mesmo que esse outro não esteja mais aqui, que o outro morreu, ou que o outro não tenha nem moral para ser referenciada, mas é fundamental a gente sempre ter empatia e uma conduta moral mesmo de se colocar no lugar do outro. A ética, para mim e para outros pensadores, é basicamente isso. Bianca? Professor, enquanto a pergunta do Jarlison, né, me gerou uma dúvida. Por exemplo, né, ele falou, né, sobre o trabalho. Aí, esse trabalho, por exemplo, tinham vários experimentos que nós tínhamos que assistir vídeos no YouTube, né? E aí eu começava falando cada um, então eu coloquei experimento X de fulano de tal. E aí eu escrevi o meu texto, certo? Isso que eu escrevi, né, o experimento X de fulano de tal, já é uma referenciação, ou eu precisaria fazer também uma referenciação sobre o vídeo também? Assim, a referência da onde você tirou, né? Então, aquelas normas da BNT que eu coloquei lá, ela vai nos explicar e organizar como que qualquer pessoa possa achar essa referência, né? O importante é isso. Todas as referências que nós acharmos, as pessoas têm, de certa forma, algum meio de encontrar informação. Então, se você tem, por exemplo, esse debate, um experimento X no vídeo tal. Se você já colocou a referência antes, então a gente consegue achar a referência no vídeo. O que eu sugiro sempre é que sempre deixe o mais claro possível. A transparência também é uma postura ética. Você pode colocar assim, por exemplo, vamos supor aqui, Castanhari no trecho 6.24, lá na nota de rodapé. E aí Castanhari, né, a data do vídeo, que geralmente ele faz... Né, o Castanhari tem uns vídeos bacanas para você utilizar assim, em sala de aula. Você pode referenciar, né? Diego Castanhari é Castanhari 2020, por exemplo. Aí você vai usar 3 vídeos do Castanhari de 2020. A gente vai aprender a utilizar assim. O mais antigo é o A, o segundo é o B, e o terceiro é o C. E aí você pode usar A, B, C, D, E, F do mesmo autor, não tem problema. Mas é referenciar. Aí o 2020A vai ser o vídeo sobre pandemia em Wuhan, por exemplo. O 2020B é a pandemia no Brasil. E o 2020C é a pandemia no final do ano. É o mesmo ano, é o mesmo autor. Então a gente vai depois... A BNT vai ensinando, vai referenciando como organizar melhor. Mas se você referenciar e colocar em nota de rodapé, já ajuda muito.
Já é uma referência. Eu posso ler seu texto e ver, ela está falando do experimento lá do 6.26. Perfeito. Eu consigo saber onde achar. É a questão de clareza mesmo, de transparência. Um bom texto é um texto que é claro. O Dieb já falou, né? Um bom texto é aquele que você não precisa explicar o texto. Então, é um texto claro. E as referências, se forem cada vez mais claras, perfeito. Nas referências, você coloca também, disponível em 2 pontos, youtube.com/, você consegue. Você pode utilizar isso, não tem problema nenhum. Bárbara? Não tem muito a ver com o plágio em si, mas eu queria saber se eu posso colocar as referências em todos os trabalhos que eu fizer, todos os textos. Se eu posso colocar em todos, no finalzinho. Pode não. Você deve. Não, né? Você deve colocar. Você não pode não, você deve colocar, entendeu? É isso que faz um bom trabalho, gente. Um bom trabalho acadêmico não é o mais mirabolante, não é o mais complexo. É o mais claro. Então, as referências, estando no final, eu posso, por exemplo, fazer uma crítica ao seu trabalho de uma forma limpa. Ó, a Bárbara citou 3 vídeos aqui. Eu achei os vídeos, eu achei maravilhoso. Ela não gostou, ela discordou. Eu discordo dela por causa... E aí é isso que é uma postura ética que a gente tem perdido na sociedade em geral, mas na academia especificamente. Que o debate é fundamental. A contradição, explicitar as contradições, vocês mostrarem os limites dos trabalhos é o que faz a ciência se mexer, é o que faz a ciência progredir. Mas um debate transparente, num transparente limpo. E não importa se você derruba o trabalho. E é legal vocês, no primeiro, segundo semestre, verem uma crítica muito boa ao trabalho X. Mas de uma forma limpa, de uma forma ética, de uma forma transparente. Só isso. É uma postura, é uma conduta. Por isso que se chama ética. É uma forma de debater. Eu tinha professores na graduação que o cara era muito sinistro. Ele destruiu o argumento da pessoa. E após terminar a aula, vamos comer, vamos tomar um suco, vamos tomar... Ou seja, ele foi limpo e transparente. A pessoa podia se sentir até um pouco ofendida, porque ele era muito, muito crítico e muito mordaz. Mas ele era limpo e transparente. Ele falou, aqui dentro a gente tem que ser assim. Então, textualmente falando, nós temos que ser limpos, éticos e transparentes também. Mais alguém, gente? É claro, né? Não é só ser direto, né? Mas ser claro. Né? Por que você disse isso? Por causa disso, disse disso. É o argumento forte que o Schopenhauer vai falar. Deixa eu ver se... Não, argumento forte na Schopenhauer, não. É na filosofia, né? É o Schopenhauer ou é o... Deixa eu só ver quem é o autor, para não referenciar errado também. Acontece às vezes, né? Ó, o cara aqui pegou os argumentos forte e rápido e não colocou quem fez. Deixa eu só ver aqui. É que muitos autores vão falar sobre o argumento. A construção do argumento forte é ter um argumento que é difícil de você desconstruí-lo dentro de uma lógica. E a lógica acadêmica passa por essas ritualísticas, essas liturgias chatinhas às vezes, né? Mas que são fundamentais para elas ser claras e transparentes. É o Thomas Kuhn, é uma galera que vai falar, é o Habermas, Schopenhauer, entre outros. Mas é até um bom argumento, um argumento forte, um argumento difícil de ser desconstruído. Diga, Jason. Não tem muito a ver com plágio em si, mas é que no momento da aula o senhor falou sobre que o nosso conhecimento é um compilado de conhecimentos que foram elaborados antes. Daí eu queria perguntar justamente isso. O que diferencia um bom acadêmico de outro que não é tão bom assim?
porque a gente tem grandes pensadores na nossa história, só que todo ano sai um monte de acadêmico da universidade. Aí eu É queria saber o que verdade. diferencia um do outro. A clareza, para mim, um bom autor é aquele que ele é claro. Ele consegue trazer as suas ideias e a densidade das ideias de uma forma leve. Não precisa ser aqueles autores que parece que você está dentro de um burro subindo uma montanha. Né? Não sei se vocês já subiram montanha com burro, mas o trote do burro, ele parece um bate-estaca. Você treme, você não consegue perceber nada no caminho quando ele está correndo. Né? Então é a fluência, é uma forma clara de se escrever e um argumento muito bem organizado, mostrando-se da onde surgiu as suas ideias, né? Um bom autor hoje, por exemplo, na área da educação, é o Lucchesi, porque ele vai falar, eu nado na fonte X, Y e Z. E aí, dentro dessas X, Y e Z, eu percebi os limites de X, de Y e Z. Então, a minha proposta basicamente consiste em superar, dentro da perspectiva de X, o que Y e Z não tinha visto. Ou ver que os limites da perspectiva de X estão contidos em Y e Z. É a pessoa que ela consegue ser sintética, ela consegue trazer sínteses, ou seja, novas ideias dentro de ideias muito bem estabelecidas, muito bem claras. Então, os autores mais tops hoje, né, no debate acadêmico, são autores que eles têm uma densidade. Então, você lê o cara, você sabe que ele está falando de um caminho muito bem percorrido, muito bem trilhado. E a partir desse caminho trilhado, né, os autores que eles vão usar, os autores referências, vão se aparecendo no texto dentro do debate dele. Então, alguns conceitos ele só referencia. Pô, o cara está falando que nem o próprio Paulo Freire, por exemplo, ele é muito forte, porque os argumentos dele, os livros que ele vai escrevendo, eles são muito bem próximos de um debate muito contemporâneo na época. O Pedagogia da Liberdade, por exemplo, ele está debatendo com autores muito complexos e ele consegue ser muito sintético. Você vai ler, ele parece que eu consigo imaginar um coroinha barbudo trocando ideia comigo na minha frente, tomando café, né? E aí você consegue ver a clareza de tal forma da literatura dele, por exemplo, do Freire, porque é leve de ler e é um tema muito espinhoso, muito espinhoso. E aí ele consegue trazer leveza. Então, um ótimo acadêmico é um acadêmico que sabe trazer leveza a um trabalho pesado. Deu para entender, Jardim? Pronto. E é isso, gente. É porque vocês vão vendo que a gente vai pegando vícios e já traz vícios de escrita desde do ensino médio. E a gente vai adquirir novos vícios de escrita na graduação. E o que eu tenho visto nesses 8 anos de ensino superior é que às vezes a gente quer enfeitar muito o pavão, quer falar bonito e rebuscado, e acaba se embananando. Né? Acaba se perdendo muito texto, aí fica um negócio igual um jumento correndo na montanha. Você não está entendendo mais nada. Você está ali lendo e é ruim de ler, né? Tem alguns autores bambambãs que são assim, mas é porque a cabeça do cara já está tão doida, tão complexa o assunto, que aí se cria essas formas de escrita diferentes. Mas são exceções, viu? Alguém mais, gente? Gostaria de falar alguma coisa? Todo mundo já assinou a lista? Pois eu vou interromper a gravação